Ok, pessoal, então, na última aula, então, a gente falou, nosso último encontro, nós falamos um pouco sobre o Perceptron aí. Então, só para a gente dar uma revisada rápida aqui a gente tem as entradas de um neurônio, né? Os pesos sinápticos que ele tem, aqui tem uma função somadora, e aí uma função de ativação aqui, que a gente acrescenta, ela é colocada para trabalhar a questão da não linearidade, tá? No final lá, a saída do Y é jogada na função de ativação. Tá vendo a função de ativação do G aqui? Você pega o bias, né? Que é esse W0 aqui, esse P0. Então, esse aqui é um neurônio, é uma entrada artificial que a gente coloca sempre 1. Vai ficar 1 vezes W0, vai ser o próprio W0. Mais o somatório do X que multiplica os Ws aqui. Então, a gente tem um produto aqui vetorial desses dois caras fazendo somatório aqui, certo? Então, onde o X é um vetor, tá? Então, você tem um vetor aqui e o W também é um vetor aqui. Então, você tem a multiplicação aqui, vetorial aqui desses elementos, mais o W0, que é o seu, a gente trabalha com bias, né? A gente viu que a gente tem várias funções aqui, por exemplo, essa aqui é a sigmoide, né? Então, existem várias funções de ativação, cada uma delas cumprindo papel, né? Então, aqui, por exemplo, tem a sigmoide, tem a tangente hiperbólica aqui, a ReLU, que é bastante utilizada aí. Então, a gente viu que cada uma tem um papel aí de tentar trabalhar com a não linearidade dos modelos aí, tá? Então, o propósito dessas funções de ativação, como a gente viu aqui, né? Essa função de ativação é justamente você fazer um modelo de regressão, por exemplo, simples, né, que é quando você consegue separar uma reta, separar dois conjuntos aí, separar linearmente o problema. E a gente viu que isso não é possível para determinados problemas, como esse problema aqui, né? Então, esse problema aqui, você não consegue traçar uma reta para separar todos eles. Então, a gente precisa de acrescentar uma não linearidade nesse problema aí, certo? Bom, aí a gente pegou um probleminha aqui, né, jogando W01 aqui, imaginando um ponto aqui 3, se eu sortear um ponto aqui 1 e 2, você tem essa reta aqui, e aí que a gente tem, né, se eu jogar esse cara aqui na minha função de ativação, trabalhando com essa função de ativação aqui, eu consegui o valor 0.002, então a gente define uma regra aqui, se o Y que a gente achou for menor que 0.5, por exemplo, o Z vai ser menor que 0, né? A função de saída aí. Se ele for maior que 0.5, o Z vai ser maior que 0. Então, você consegue criar um classificador linear aí para separar esses dois caras aí. A gente trabalhou, então, com a visão simplificada do Perceptron, usando isso aí, e a gente viu que existe uma possibilidade de você trabalhar com multi-output Perceptron, né? Ou seja, um Perceptron com várias saídas possíveis. Então, tem esse cara aqui que está totalmente conectado, a gente chama de camadas densas, e aí a função de ativação aqui, Z de 1, é o Y, né? Você joga naquela mesma equação que a gente trabalhou. Aí está o código aí, implementação, e aqui a gente vê uma rede neural com uma única camada, né? Onde você tem aqui 4 neurônios aqui nessa camada intermediária, né? Que a gente chama de hidden layer. Você tem a input layer, que são as entradas que você vai ter, você tem os neurônios aqui intermediários, e aqui a gente tem os neurônios na saída, né, que vão expressar. Então, quem que é X aqui? X são características do problema que você está trabalhando. Então, você entra com valores da característica, por exemplo, a pessoa ela ganha 10 mil reais, ela trabalha 4 horas por dia, e ela tem 5 anos que ela trabalha em empresa. Então, hoje, o salário dessa pessoa é tal salário, e aqui, quantas vezes ela teve promoção já, por exemplo. Então, para cada informação que você tem aqui, para cada evento, para cada registro que você tem na sua base de dados, você pode treinar essa rede para ela tentar e aprender esse padrão. Né? Dadas as entradas, você espera uma saída aqui no final. Então, você tem que achar, na verdade, que o conjunto de pesos W1, são todos os valores de W aqui nessas arestas aqui, ó, e também o conjunto de W2 aqui, de tal forma que se você achar os valores de W1 e W2, que vão multiplicar essas entradas aqui, isso tem que bater com a saída esperada aqui.
né? Ou seja, o valor de Y1 e Y2 aqui, chapéu, tem que ser igual ao que é esperado para mandar a entrada aqui. Então, a rede, ela tenta ficar fazendo essa ida e essa volta para ir ajustando esses pesos aí. A ida é fácil, só você jogar nessa equação abaixo aí, né, que a gente falou e mostrou aí na aula passada. E para a gente poder fazer a volta, né, lembrando que você pode ter uma rede com mais de uma camada. Aqui eu mostrei só uma camada, né, intermediária. Aí você tem a Deep Network, né, que ela é o quê? É uma rede profunda, ela pode ter várias camadas, N camadas, hidden layers aí. Aí ficou uma rede profunda, né? O termo profundo é isso aí, tá? Então você vai fazendo essa computação, essa matemática e essa multiplicação aí, né, praticamente, e no final você vê se bateu ou não. Se não bateu, você faz um ajuste. Como é que você faz o ajuste? Então a gente faz a volta aí, que eu... deixa eu chegar aqui, que é o algoritmo do backpropagation, né? Você vai, e aí depois tem que fazer na volta, para fazer as derivadas parciais aí, né? J de W em relação a Y, de Y multiplicado por Z, e até chegar no X aí. Foi o que a gente mostrou aí, certo? Então, a função de otimização no fundo, o que a gente queria, né? A gente queria, quando você vai treinar uma rede, lembrando aqui, né? Se eu tinha esse problema aqui, né? Eu tenho esse problema aqui, eu quero aprender aqui, dado o número de horas que o cara participou, o número de palestras que ele participou e o número de horas de projetos que ele participou, eu quero saber se esse cara vai passar ou se ele vai bombar na minha disciplina. Então, aqui a gente sabe que é linear, linearmente a gente consegue separar, né? Então, dado um valor aqui, se esse cara vai passar ou vai bombar. Então, a gente treina aqui, a gente viu aqui que o valor predito foi 0,1, a gente sabe que um cara que assistiu 4 palestras e estudou 5 horas por dia de média, ele iria passar com base aqui nesse histórico, né? Então, o valor esperado dele aqui seria 1 e o predito foi 0,1. Então, tem que ajustar essa previsão aqui. Então, tem que mexer nos valores de W de tal forma que eu aproxime aqui de 1, certo? Então, como é que a gente faz aí nesse caso? Você tem que pega o valor que está predito aí e você faz o ajuste aí, certo? Então, isso é feito com o algoritmo do backpropagation, né? Então, a função de perda é justamente a diferença entre o esperado e o atual. Tudo bem, pessoal? Então, dado essa... A gente viu que as perdas aqui, ela pode ser binária, né? Você estava esperando 1, aí você encontrou 0,1, 0,8, o modelo pode ser binário, né? O valor esperado aqui, você está encontrando o valor que você tem que ajustar ele para o binário, ou pode ser um valor contínuo, aí você pode usar outro tipo de erro aí, por exemplo, como o método dos mínimos quadrados aí, tá? Bom, então, no fundo, o que a gente viu? Que a rede neural é uma função de otimização. O que eu quero? Eu quero encontrar os melhores valores de W. O que eu quero, no fundo, é achar esses caras aqui que vão aqui nesse W aqui, conjunto de peso aqui, que vai permitir eu treinar e chegar assim, ó, para qualquer dado de treinamento, se eu entrar com base 5, ele tem que achar 90. Se eu entrar com 2 e 1, ele tem que achar 20. Se eu entrar com 5 e 8, ele tem que achar 95. Aí vem a pergunta, existe algum conjunto de pesos que funciona para todos esses caras aqui bem? Quando você achar esse conjunto de pesos, a gente fala que você aprendeu, a rede aprendeu, esse modelo aprendeu um conjunto de pesos que funciona e consegue generalizar, certo? Então, a gente fala que ele vai conseguir generalizar se você agora vir com um elemento novo, que não seja nem 4 e 5, nem 2 e 1, nem 5 e 8, vem com outro elemento, né, um par ordenado aqui que não fez parte do treinamento da rede, e a rede continua acertando. Tá? Se ela continuar acertando, porque ela foi bem treinada. Se ela não responder bem a dados que não foram vistos durante o treinamento, a gente fala que essa rede está muito especializada. Ela especializou demais só no contexto dos dados do treinamento. Ela não é capaz de generalizar. Então, a gente chama isso aí de overfitting, né? Ou seja, ela funciona bem no treinamento, achou os pesos para os dados do treinamento, mas quando você mostra um dado que ela não viu no treinamento, ela não funciona bem. Então, a gente fala que a gente tem um overfitting.
Quando ela nem funciona bem no treinamento, você nem conseguiu aprender esses caras aqui, a gente fala que a rede está underfitada, né? Underfitting. Ela não está conseguindo nem acertar nem no treinamento. Tá bom? Então, esse é um conceito que é bastante, que você vai escutar bastante para trabalhar com redes neurais, né? E essa é a definição básica deles aí. Então, a função de otimização, a gente quer minimizar o quê? O loss. Né? Como é que a gente minimiza o loss aí? Então, essa é a função. Ó. É a função do loss, que era o que era predito, né? O Y, em relação ao que ele encontrou, conjunto de W. Então, você vai mexer nesse W aqui, de forma que esse somatório aqui, dividido pelo número de elementos, vai caindo até chegar no melhor valor, que é o menor valor possível, né? Então, a gente está querendo otimizar esse cara aqui, o conjunto de dados que a gente está podendo trabalhar aí. Bom, então a gente viu também que essa função é uma busca que ele faz, né? Ele sai de um determinado ponto, você chuta o valor de peso, os pesos lá para começar a rede, ele vai andando nessa superfície aí, tentando achar melhores valores até ele chegar no menor valor aqui, né? Então você tem, por exemplo, W0 e W1, imagina que você tem um problema só com 2 pesos, e aí você vai jogando valores para W0 e W1 e vai fazendo então o gradiente descida, né? Então, você vai andando, o gradiente descida, ele vai dar a direção para onde você tem que caminhar, e aí você diz qual o tamanho do passo que você vai dar naquela direção. O passo é o learning rate, né, que é a taxa de aprendizado, que é esse cara aqui, ó, representado aqui por essa letrazinha aqui, o N aqui, tá? Então, o W você vai ajustar, vai ser o W que você já tinha, menos o learning rate dividido pela derivada aqui de W em relação a um determinado W aí, tá? Ok, pessoal? E aí a gente tem o backpropagation, né? Você vem, depois você volta ajustando esses caras aí, aplicando o backpropagation que a gente já mostrou na última aula. Ok, pessoal? Então, o learning rate, o que acontece? Se você colocar um learning rate muito pequeno, você vai começar a andar nessa superfície aqui que a gente viu, ó. Lembra? Se você colocar um learning rate muito pequeno aqui, ó, ele vai andando devagarzinho, ele vem andando aqui, ó, pontinho por pontinho, e às vezes demora muito essa convergência. O que você tem que fazer? Você tem que calibrar e encontrar qual seja o melhor learning rate, o valor de learning rate. Se você põe muito, por exemplo, imagina que a direção deu para esse lado aqui, ó. Né? Vamos supor que o primeiro gradiente seu deu para cá. Se você põe o learning rate muito pequeno, ele vai descendo assim, ó. Vai bem devagarzinho, vai descendo, 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 vai. Se você põe o learning rate muito forte, às vezes ele vai pingar e vai parar aqui, ó. Ele fica quicando aqui para lá e para cá, sem muita convergência, né? Às vezes ele passa por cima de onde a região de vale, né, que é justamente para onde você quer ir, você quer minimizar a sua função de erro aí, o loss, e aí você não consegue convergir. Se você põe um learning rate muito pequeno, ele vai muito devagar. Então, você tem que ir achando aí a melhor dosagem aí. Esse é um ajuste fino que você tem que fazer, que a gente chama de um dos hiperparâmetros das redes que você está treinando aí. Ok? Então, é isso. Bom, então, uma das ideias aí é você treinar diferentes learning rates, e o segundo é usar, talvez, um algoritmo que seja adaptativo, né? Então, existem alguns algoritmos que foram desenvolvidos, esses algoritmos que estão aqui são alguns deles, né? Estocástico, gradiente de descida, né? Que é o gradiente estocástico, esse Adam, e aqui tem uns papers que eles trabalharam aí, então tem vários otimizadores aí para ajudar no learning rate aí, na sua implementação. Então, você pode escolher, talvez testar com alguns deles aí que a gente está trabalhando, certo? Bom, a gente falou também de você aplicar, você pode pegar todos os seus dados e rodar um por um. Por exemplo, você pega o peso de uma determinada entrada, né? Então, você tem uma entrada lá com os valores, e aí você vai tentar achar peso da rede, multiplica, vai indo na rede até o final, vê se achou ou não. Volta ajustando os pesos, usando o gradiente de descida que está aí, né? Quando você ajustou os pesos, o que você pode fazer? Bom, eu posso pegar um próximo elemento, próxima entrada.
guarda esses pesos e aplica esse peso na próxima entrada. Então, às vezes, você tem uma entrada que funcionou bem com determinado peso, mas você pode ter outra entrada que ela não vai dar bem, se dar bem com aquele peso que você está trabalhando. Então, aí ele vai tentar aprender agora o peso que dá certo para esse cara aqui. Aí vai e volta, ajusta os pesos, pega um próximo elemento, uma outra entrada. Talvez ele não vai funcionar tão bem. Então, ele vai tentando, vai mudando as entradas e vai tentando, nessas mudanças, ver se consegue achar peso que funciona bem para todas as entradas que você está passando. Então, você pode dividir o seu dado de treinamento em blocos, né, que a gente chama aqui de batches. Então, você pode criar os seus batches e, então, submeter o batch a um treinamento. Então, aquele batch, aquele grupo, ele vai fazendo o treinamento com os pesos, ajustando, pega o próximo elemento do batch, vai e volta. Então, ele vai fazer várias vezes aqui até ele encontrar um conjunto de pesos que funcionou razoavelmente bem para aquele subconjunto de dados de treinamento aí, que a gente chama de batch. Então, você pode, um outro hiperparâmetro da rede é você definir qual que é o tamanho do batch, quantos batches você vai ter no seu treinamento. Se você tem 1 milhão de dados de entrada, você vai criar 1000 batches. Você vai criar 100 batches, 2000 batches. Então, quantos batches você vai criar e qual é o tamanho desses batches? Então, a quantidade de batches e o learning rate são variáveis extremamente dependentes uma das outras, tá? Também bem preparado aí. Ok, então, a gente falou de underfitting e overfitting, né? É uma forma de você resolver esse problema do overfitting, né? É regularization, né? Regularização aí, o que é isso? É você tentar tirar e penalizar modelos muito complexos. Quando a gente está tentando fazer um modelo não linear, ela pode ser uma parábola, né? Linear é uma reta. Então, não linear pode ser uma parábola, pode ser função do terceiro grau, do quarto, do quinto, do sexto. Então, lembrando, quanto maior o grau, mais contornado em volta dos problemas da base de treinamento vai ser. Então, se você coloca um polinômio lá de grau 20, por exemplo, ele vai praticamente desenhar, né, se você tem, assim, por exemplo, uma curva dessa aqui, ó, você tem uns pontos aqui, ele é perigoso ele passar em cima dos pontinhos certinho aqui, dos dados de treinamento. Só que na hora que você vai para a prática, às vezes o dado não reflete esse contorno certinho, porque você especializou demais, você colocou um polinômio de grau 20. Então, ele desenhou em cima dos pontos do treinamento. É um polinômio que não vai funcionar bem na prática. Por quê? Porque você valorizou o grau do polinômio. Então, uma forma de você tentar combater o overfitting é você começar a penalizar polinômios que têm graus elevados. Né? Por exemplo, grau 20, sei lá, né? Depende muito do problema, muito sensível a dado. Mas você tem um critério de penalizar polinômios que ele vai tentar usar para definir o ajuste, né? Quais valores de W ele vai colocar aí, tá? Então, essa é uma... E uma técnica também é o dropout, né? O que é o dropout? Você desabilitar alguns neurônios aqui, para não gerar essa dependência aí, tá? Então, se ele está começando a especializar demais, é como se você desabilitasse alguns desses caras aqui, né? Então, você vai desabilitando aqui, ó, tá? Roda a rede como se esse neurônio aqui, esse aqui não existisse. Agora roda tirando outros caras aí. Então, ele começa a mexer, brincar e ver como é que a rede consegue comportar e aprender, desativando alguns neurônios aleatoriamente aí, ok? Esse é o dropout. E o outro é o early stopping, que a gente falou, né? Que a gente vem otimizando aqui. Essa aqui é o loss do teste e esse aqui é do treinamento. Qual que é a diferença do teste e treinamento? Treinamento é o momento que você está aprendendo. Então, eu estou aprendendo ali, estou tentando achar o W, certo? Então, à medida que eu estou tentando, acho o W e eu testo, tá? Qual que é a performance, qual que foi o loss com esse conjunto de dados que eu achei aqui? Ele vai me dar um loss lá. Então, a gente mede esse loss aqui. Terminou o treinamento, tá? Agora pega dados que eu nunca vi. Aplica esse W aqui nesses dados que eu nunca vi. Ele aplicou. Aí você vai ter o loss. Qual foi o loss no teste? Tá vendo? Então, teste significa o quê? Você já treinou e agora você vai aplicar
aplicar o que você obteve, o aprendizado que você teve, você vai tentar adivinhar com dados que você nunca viu. Você vai ter um outro loss, um erro que você teve. Então, quando esses erros estão caindo, até aqui, ó, tá normal, certo? Aqui tá normal. Observe que agora ele continuou caindo no treinamento, mas subiu no teste. Ou seja, ele especializou aqui no treinamento, ele está ficando bom aqui nos dados de treinamento, mas a mesma capacidade que ele teve no treinamento não se reflete no teste, que é os dados que ele nunca viu. Então, ele não tem a capacidade de generalizar. Quando isso acontece no treinamento, você pode parar. Por quê? Você chegou no overfit, né? Então, você para onde? Você para aqui, ó. Tá? Para o seu treinamento aí. Ok? Bom, então foi isso que a gente viu, basicamente, né? Tentando dar uma revisada aí. Na verdade, é muito conteúdo que a gente viu, né? São conceitos importantes aí, então por isso que eu fiz questão de voltar aí e passar com vocês aí esses slides aí, tá? Bom, alguém tem alguma dúvida aí, pessoal? Não? Não. Nada. Beleza. Bom, então eu vou compartilhar com vocês aqui um código aqui que é para mostrar alguma coisa de prática. Deixa eu achar aqui a aba que eu estava trabalhando. Deixa eu compartilhar com vocês aqui. Bom, eu não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí bem. Chegou aí o texto aí, o código aí com vocês? Chegou. Estão vendo aí, pessoal? Beleza. Então aqui, o que é esse exemplo aqui, né? A gente tem uma base de dados aqui que ela é bem conhecida, que é de íris. Então, o que a gente vai trabalhar aí, né? A gente vai ler esses dados, então você pode ler o arquivo que está dentro do seu drive aí, tá? Então, basta você montar o seu drive, né, colocar o diretório aí onde que está o seu dado aí, coloca o CSV no seu dado aí, sabendo que esse CSV aqui está separado por vírgula, as colunas estão separadas por vírgula. Então, deixa eu comentar aqui, ó. Só para a gente ver que dados são esses, né? Então, aqui eu tenho aqui de flores aí, né, de pétalas aí, então ele tem algumas informações aí, né? Dadas as medidas dessas flores, então, por exemplo, o comprimento dessa pétala é 5.1, quando a largura foi 3.5, né, e tal, essa aqui é da espécie setosa. Então, aqui tem as espécies aqui. Então, o que a gente quer fazer? A gente quer construir, com base nessas características aqui, um modelo que aprenda a espécie que a gente está trabalhando. Certo? Então, observe que eu tenho aqui 1, 2, 3, 4 colunas que são de características. E essa coluna espécie que é a coluna que é o meu target, que é o meu alvo. É isso que eu quero acertar, é isso que eu quero aprender, construir um modelo, né, um algoritmo aí, um software de inteligência artificial que seja capaz de acertar essa espécie aí. Tá? Bom, o que a gente faz então? Então deixa eu voltar aqui o código aqui para a gente ver aqui. Então, ó, eu preciso montar quem é o meu X, né? Deixa eu parar meu compartilhamento aqui. Deixa eu só compartilhar minha tela toda. E aí, então, vê se vocês estão conseguindo ver o código aí, então. Sim. Beleza. Então, esse X aqui, ó, o que eu estou fazendo aqui? Lembrando que o X, se a gente lembrar aqui na minha estrutura do meu neurônio, são as características que alimentam o seu neurônio, tá? Então, X ali, naquele caso meu ali, o que está entrando ali, né? São as informações que eu tinha aqui, ó. O tamanho, o comprimento, a largura da pétala e as características dela aqui, tá? Então, quem é o meu X? Eu tenho que pegar aqui, eu vou pegar as 4 primeiras colunas. Como é que eu faço isso? Você pode usar essa função que chama iLock, né?
já falei com vocês aqui, você tem operações de slice que você pode fazer nele aqui. Então, eu estou pegando até -1, estou tirando a última coluna, não estou pegando a última coluna. E quem que vai ser o Y, né? Quem é que é o Y que eu estou esperando aqui? Quem que eu estou querendo prever? Quem que eu estou querendo aprender? Eu estou querendo aprender a espécie. Então, a gente coloca a coluna das espécies aí. Então, se a gente colocar aqui, deixa eu dar um print aqui, né? Vou printar aqui o X e vou dar um print o Y. Ok. Já estava aqui embaixo, não. Beleza. Então, está aqui ó, o X, né? Então, printou todos os valores aí de X. Está vendo aqui? 150 linhas, né? Então, cada linha dessa aqui são os dados que ele pegou do X. E depois, ele coloca aqui o Y aí, que é a espécie dessas flores aí. Tudo bem? Bom, o que eu quero fazer aqui agora? Eu quero começar a desenvolver o meu modelo e treinar esse modelo aí. Tá? Então, como é que eu vou treinar esse modelo? Aqui, ó, eu estou fazendo um procedimento chamado de split, né? Então, eu tenho uma base de dados para me treinar, para me aprender e testar. Quando você está treinando o seu modelo, você tem que treinar numa base de dados que você não... você vai separar o treinamento do seu teste. O que é o teste? O teste é uma vez que você treinou e aprendeu, você vai ver como é que é o desempenho disso em dados que não fizeram parte do treinamento. Então, a gente vai separar aqui, ó, dados para o treinamento, que eu estou chamando aqui o X de treinamento, que são os dados de entrada, e o Y de treinamento. Certo? O que é o Y? As espécies dos X de treinamento que eu separei. O que é o X de teste? Alguns registros, né, de entrada para me testar. Então, você separa em duas bases de dados, de treinamento e de teste. Qual que é o percentual que eu estou colocando aqui? Ó? 20%. Tá vendo? Test size, o tamanho da massa de dados de teste é 20%. Quer dizer que 80% vai ser de treinamento. Ok? E esse random state aqui é para você fixar. Você pode colocar algum valor inteiro aqui para ele, você roda uma vez, aí você quer conferir, rodar de novo. Se você não colocar esse random state, ele vai pegar aleatório. Aí a massa de dados de teste que ele vai gerar na próxima vez é aleatória, diferente da que você tinha rodado anteriormente. Como é uma função aleatória, toda vez que você roda, ele vai gerar coisa diferente. Se você quer comparar a mesma coisa, você define um valor inteiro aqui. Nesse caso está 27 aqui. Tá bom? Então a gente está separando, então, essa função faz isso, né? A gente dá um import nela aqui em cima, ó. Tá? From scikit-learn model selection, import train test split aí. Bom, então, aí feito isso, o que a gente vai fazer? Eu vou escolher um modelo, algum algoritmo que trabalhe com a classificação. Né? Existem vários modelos aí, eu coloquei alguns exemplos aí para a gente ver, né? Esse primeiro aí, por exemplo, o Support Vector Classifier, que ele faz a classificação para modelos que são linearmente separáveis, certo? Então, é um vetor de suporte para classificação. Então, ele tenta achar uma reta que separe esses dados aí, ou uma reta ou um hiperplano, né? Nesse caso, nós temos 4 informações aqui, né? Então, a gente não está no R2, a gente está no R4 aqui, tá? Então, a gente tem um hiperplano aí, separando esses caras aí para a gente aí. Eu coloquei aqui o MLP também, né? Se a gente entrar aqui na documentação do MLP, ó, deixa eu entrar aqui, coloquei o link para vocês aqui, ó. Se a gente olha, meu menino está brincando aqui bastante. Vocês estão escutando aí meu menino brincar? Tá felizão. Não atrapalhando aí, não? Hã? Tá atrapalhando, não. Vocês estão escutando ou não? Tá não? Tá tranquilo? Se estiver atrapalhando, vocês falam aí. Então, tá aqui, ó, o MLP Classifier. Olha que legal, né? O que esse cara faz? Esse modelo otimiza a função de loss. Essa função de loss, tem várias formas de você calcular a perda, né? Lembra que a gente falou de perda aqui, ó? Deixa eu ver onde que está aqui. Agora vocês escutaram, né? Ele tá bem? Sei. Meu menino, ele gosta de Avengers,
essas coisas, né? E parece que ele virou o Thor, essas coisas assim. Onde que tá o loss aqui? Deixa eu achar aqui para vocês aqui a minimização. Aqui. Assim mesmo. Tem que incluir outra coisa. Aqui, ó. Então, essa função aqui, né, que a gente calcula o loss optimization, essa aqui, essa função aqui de... Tem várias formas de você calcular ela, tá? Então, nesse caso que a gente está trabalhando ali, ele está trabalhando com log. Tudo bem? Então, aqui, ó. Esse modelo otimiza o log da função usando esse cara aqui, que é o gradiente estocástico. Então, quando você usa o MLP, o classificador de Multilayer Perceptron, tá? Que parâmetros que você tem que passar para essa função, né? Então, olha só, qual a função de ativação que você quer usar? Lembra da função de ativação, pessoal? Função de ativação é esse cara aqui, que a gente definia, né? Lá no começo, ó. Vamos voltar aqui. Aqui, lembra? Tem a entrada, tem o somatório, tem a função de otimização, de ativação que você vai usar. Então, ele está definindo aqui. Lembra que a gente falou que tem vários tipos de função de ativação? Deixa eu ver. Aqui, ó. Tem sigmoid function, hiperbólica, né? ReLU. Então, ele está falando isso aqui, ó. Identidade, logística, acho que essa aqui é hiperbólica, ReLU. Então, default, se você não colocar nada, ele vai implementar com a ReLU. O que a ReLU faz? Então, você pode usar a documentação, mas basicamente é esse aqui, ó. Bom, o solver. O que é o solver? Como é que você vai, qual que é o peso da otimização, né? Como é que a função de otimização, qual que você vai usar a função de otimização? Você lembra que você pode usar gradiente de descida, Adam, você pode usar a RSMProp. Então tem várias lá que a gente mostrou também para vocês, né? Tá por aqui, que a gente já mostrou aí, depois a gente pula aí. O alpha, o batch size, tá vendo o batch size aqui? Desculpa, pulei o alpha aqui, né? O alpha aqui, o que é? Ó? A penalidade L2, ou seja, qual que é o valor de penalidade quando ele ficar querendo criar uma função, como ele está em busca de alguma coisa não linear, às vezes ele fica colocando o grau do polinômio que ele está tentando ajustar muito alto. E nesse alpha aqui que você define a penalidade que você quer aplicar para ele. Então, default aqui é 0.0001. Batch size, tá vendo? O tamanho dos seus mini-batches, qual vai ser o tamanho dos mini-batches? Né? Então, você pode definir aí, né? Então, eu quero o tamanho dele de 200, de 500, de 100, vai depender do tamanho do seu dataset aí. Learning rate, lembra o learning rate? Aquela taxa que dá o passo que você vai dar em direção ao ponto de minimização da função do loss lá, né? Então, o gradiente de descida fala assim, ó, desce para cá. Qual que é o tamanho do passo que você vai dar? Então, é essa taxa aqui, o learning rate, que você vai colocar aí. Número máximo de iterações, né? Como é que você vai embaralhar seus dados aqui. O random state, aquele que, para você fazer a conferência, para você não deixar randômico, né? Tolerância na otimização, porque às vezes vai convergindo, o loss seu fica lá 0.00001. Você roda de novo, próxima iteração, 0.00001. Então, assim, começou a bater lá com 5 casas decimais, né? Aí você fala assim, ó, a tolerância minha é 4 casas decimais, 5 casas. Começou a repetir com 4 casas decimais, você pode parar. Então, você pode definir isso aqui também. O que mais, hein? Que é importante aqui. Acho que esses são os principais parâmetros aí, tá? Então, o que a gente tá fazendo? Então, tem um exemplo aqui, né? No caso aqui, ele só colocou... vamos voltar para lá. Então, aqui, ó, eu estou chamando, então, esse modelo que é o Support Vector Classifier. Tô, na verdade, só instanciando ele aqui, criando um objetozinho aqui de modelo. Estou criando outro que trabalha com MLP, né, o modelo de MLP desse que eu acabei de mostrar para vocês. E estou usando outro aqui que é o KNN, depois a gente vai falar sobre ele, né? Que é um classificador de vizinhança KI.
Então, são três formas, são três métodos, três algoritmos diferentes que tentam resolver o problema dessa classificação aí, né, desse aprendizado, aprender qual que é a espécie dessas pétalas aí, certo? O que a gente faz? Como a gente já separou os dados aqui em treinamento e teste, eu mando cada um desses modelos pegar os X de treinamento e o Y de treinamento e fazer o fit. O que é fazer o fit? Achar, ele aprender e achar qual que é o polinômio que ele vai construir para isso aí. Então, ó, o SVC, o modelo do SVC fez o fit dele, o MLP fez o fit dele e o KNN Model também fez o fit dele. Tá? Aí o que eu faço? O SVC Prediction faz uma predição agora. O que é fazer a predição? Fazer a predição é o seguinte, eu tenho uma função lá que foi encontrada, né? Alguma função que foi encontrada. Quando eu encontro a função é porque eu achei os pesos, os dados. Então tem lá a função pronta. Onde que está essa função? Está dentro desse modelo aqui, ó. Esse modelo representa o aprendizado que teve. Então eu pego esse modelo e falo assim, eu vou prever agora. Se eu tenho uma reta, você concorda que eu consigo prever? Se eu falar o valor de x bate na reta, eu sei qual foi o y, não é? Se eu tenho uma parábola, se eu falo o valor de x, ele vai bater no y. Então o que eu passo para prever? Os x de teste, os dados meus de teste, agora para testar e fazer a predição desse modelo. Então, quando você passa o x de teste, ele vai guardar aqui a predição que ele achou, que é o y da predição, certo? Então, eu guardei a predição aqui, ó, dado x de teste, essas entradas de teste, ele me deu a predição aqui, desses modelos aqui. Aí eu comparo a predição que teve com o que deveria ter, que é o y de teste. Então, eu estou comparando o SVC Prediction com o y de teste. Tá claro isso, pessoal? Então, essa diferença aqui, eu estou calculando o score meu aqui, ó, essa função aqui, ó, Accuracy Score, ela calcula, dado o que você fez a previsão e o que era para ser encontrado, ele calcula qual que foi a sua performance aí no seu score. Certo? Então, ele dá o score aí para o modelo do SVC, para o MLP e para o KNN, no caso aí. Tá? Então, vamos rodar aqui, deixa eu só tirar os prints aí. Como a base é pequenininha, ele roda rapidão aí. Então, olha só, o SVC, ele deu 0,93. Então, uma acurácia boa, né? 93%. Ele treinou o modelo, usando 80% dos dados para treinamento, treinou, acho que eu aprendi. Aí ele pegou 20% do dataset que não foi visto no treinamento e fez a inferência agora. Então, quando ele fez a inferência, ele teve um score de acerto de 93%, esse modelo do SVC. O MLP teve 96% e o KNN teve 96%, certo? Bom, então, aí fica fácil, né? Porque você viu a teoria por trás, então agora fica mais tranquilo você mexer no código, saber o que esse código faz. O que é mais complicado é quando você pega esse código, você não sabe nada o que está por trás, o que são as variáveis, o que são os parâmetros, o que você pode explorar, né? E o que pode dar erro, né? Por que você está dividindo isso aqui em 0,20, tá? Então, é simples, pessoal. O que dá mais trabalho hoje, que mais consome o tempo do pessoal que trabalha com Machine Learning, é preparar os dados, deixar os dados em condições, tratados, né? Essa planilha formadinha aí, os dados de entrada, tudo redondinho para que você possa testar. Uma vez que você tem isso, é só você escolher o modelo certo e você colocar para rodar. Tudo bem, pessoal? Então, eu vou disponibilizar para vocês, né? Os slides já passei para vocês. Se vocês conseguirem pegar os slides lá, já deixei lá no Moodle, tá? Então, eu vou mandar esse código depois para vocês aí. E eu queria que vocês dessem uma olhada aí. E eu vou passar um exercício também para vocês treinarem, né? Então, eu vou passar uma base de dados para vocês e vou querer que vocês façam um aprendizado em cima dessas bases de dados. Bom, geralmente os problemas práticos, eles têm várias colunas que são características, né? Às vezes, sei lá, tem lá 100 colunas e você tem uma coluna que é o target, que é o que você quer aprender. Então, por exemplo,
se o aluno vai ficar rico depois de formado, né? Aí você tem lá, o aluno foi bem, tirou a média dele em português, a média às vezes em matemática, se ele estudou em escola pública. Então você pode ter várias informações sobre esse aluno e você tem uma coluna que você quer aprender se ele vai ficar rico ou não. Então você pega todos os dados que você conhece e você treina. E aí você pode usar várias colunas, né? Nesse exemplo aqui, por exemplo, eu estou usando aqui 4 colunas para tentar aprender a espécie da flor. Mas eu poderia tentar fazer com 2 colunas só. Então, por exemplo, como é que eu faria para trabalhar com 2 colunas só? Basta eu alterar aqui o X, ó. Tá vendo o X aqui? Está trabalhando aqui com -1. Então, sei lá, se eu colocar -2, vamos ver se ele... Ó, e já caiu o MLP, que tinha dado 96, 93, então piorou. Então, caiu aí a eficiência. Se eu colocar o primeiro e o quarto, a primeira e a quarta coluna e deixar a segunda e a terceira de fora, se trabalhar só com 2, a primeira e a quarta, e se eu trabalhar só a primeira e a terceira? Então, você pode fazer combinações de quais são as boas features que têm relação direta com a espécie. Que às vezes tem informação, característica da sua base de dados, que não influencia muito no resultado que você está querendo aprender. Então, existe um problema que ele precisa ser resolvido antes de você rodar os modelos, é saber quais são as colunas que realmente têm a ver e que influenciam o resultado que você quer aprender. Tá? E aí tem uma técnica que a gente vai mostrar para vocês como é que você faz para descobrir, trabalhar e identificar dentre todas as colunas quais são aquelas que você, quais as features que você deveria usar no seu modelo de predição. Ok, pessoal? Alguma dúvida aí? Não, nenhuma. Alguma pergunta? Tranquilo, pessoal? Nesse caso aí, como que você usa esse modelo que você acabou de treinar? Como que você usa? Então, vai depender, vai depender do modelo que você está trabalhando, né, o Luiz? Por exemplo, aquele modelo que você está mexendo lá com imagem, lá, por exemplo, você gera um grafo, né, que você vai fazer as suas inferências. Então, o modelo aqui, ó, vamos pegar aqui o MLP. Vocês não estão vendo minha tela, né? Aqui, o MLP, por exemplo, né, Luiz, que a gente está falando sobre ele aqui. Aqui, depois que você roda, você está vendo que você tem os coeficientes? Uhum. Lembra? Então, os coeficientes, ele te dá o coeficiente do polinômio que ele usou para ajustar os pontos e aprender, entendeu? Então, é da mesma forma que você tinha uma reta lá atrás. Lembra quando vocês tinham uma reta aqui, ó? Vamos pegar aqui, né? Tá, eu queria separar esses pontos, lembra aqui? Uhum. Então, eu tentando separar, eu jogava o valor de W aqui, fazia multiplicação, achei essa reta, mas ela não separou ainda. Então, ele vai aprender, ele está fazendo fit aqui, ó. Achou essa reta, não ajustou ainda. Achou uma outra reta aqui, até que ele encontra uma reta aqui que separa, tá vendo essa reta azul aqui, ó? Uhum. Essa reta separa o vermelho do verde, né? Então, essa reta, ela tem os coeficientes. Tá vendo isso aqui? Nesse caso aqui, como é linear, vai ter só um coeficiente, que é o coeficiente de x1. E esse aqui é o termo independente, que é onde ela toca o eixo y. Então, quando você vê aqui, ó, coefs, o que ele está mostrando aqui? Se eu vim aqui, ô Luiz, e botar aqui, né? Print MLP model.coefs.
Intercept, deixa eu pegar aqui o intercept aqui. Então tá aqui os coeficientes dele, do polinômio que ele está usando para poder aprender isso aí, certo? E aqui, aonde ele toca nos eixos, né? Com certeza que ele achou um polinômio de grau elevado, tá vendo? Aham. Então ele não está no R1 aqui, não está no R2, né? Então esses caras são os dados que ele te retornou de onde ele toca os eixos aí, tá? Então tem todas essas saídas aqui. Aí você pega uma entrada agora e joga nesse cara aqui e vê o que ele responde. Aqui tem o número de saídas, tá vendo? Número de iterações, número de camadas que ele trabalhou, né? O erro final aqui, o loss final. Então, tem todas as saídas para você fazer a utilização. Certo? Mais alguma pergunta aí, pessoal? Não, tá tranquilo aí o trabalho aí para vocês implementarem as implementações? Então a gente vai pegar uma base e fazer tipo o teste que você acabou de fazer com a Iris, tipo esse mesmo treino. Isso. Vou passar uma brincadeira para vocês aí, para vocês treinarem aí, para ficar mais tranquilo, né? Tá joia? Aí vai ficar mais tranquilo. Então, assim, pessoal, essa é a base, né? Hã? Não, daqui para frente até tranquilidade. Essa é a base que vocês precisam para trabalhar com os modelos, né? A partir daqui as coisas vão começando assim, alguma derivação, algum ajuste, uma especialização em cima dessa arquitetura geral que a gente está mostrando aí, né? As redes neurais, elas trabalham em cima dessa filosofia. Então, dependendo da rede, da modalidade de redes que você trabalha, ela vai ter alguma variação, mas a base de funcionamento da rede neural é essa aí. Tá joia? Ok, pessoal? Então tá. Ok.